os desigrejados são obrigados a batizar? Porque aí tem uma questão voluntária. Eu disse mais cedo, né, Bruno? A pessoa se converte, vai para uma igreja. E nessa igreja se usa, dá o curso de batismo, né? A classe dos catecúmenos, né? Se não me falha a memória, esse é o nome. E ali aquelas pessoas vão fazer umas aulas, aprender um pouco mais a Bíblia para fazer a sua confissão pública de fé, batizar. Aí a pessoa se converte, vai para essas aulas, começa a aprender a Bíblia e morre. Aí é uma outra situação. Mas e na situação da voluntariedade? A pessoa se converteu dentro desse ambiente de não pertencer a nenhuma igreja. Na sua opinião, o desigrejado, ele é ou não é obrigado a ser batizado? Bom, no meu modo de ver, já que eu advogo pelo batismo, acho que seria. Claro que essa questão de obrigatoriedade, um pouco meio que pesada, vamos dizer assim, um termo, porque a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que vai convencer a pessoa a cumprir a palavra, etc. Eu ouvia um relato de uma irmã, que outrora era católica, faz muito tempo, que ela lia a Bíblia e não entendia, e lia ali naquela passagem de Nicodemos, que dizia para nascer de novo, e da água e do Espírito. E ela queria entender aquilo. Em dado momento ela pensou que tinha a ver com reencarnação, espiritismo e tal, mais antigo, e ficou relutando, até que um dia o próprio Senhor, e não foi nenhum pregador, convenceu ela que ela teria que se batizar. Ela foi procurar uma igreja séria, foi procurar como se proceder e se batizou. Então, a pessoa que realmente se converte ao Senhor, ela quer cumprir tudo direitinho. Agora, o que tem, e é algo perverso, malévolo, muito terrível, por parte de alguns ensinadores, gurus desses desigrejados, que é o radicalismo extremista de achar que tudo é coisa do sistema, tudo é interferência da Igreja Católica, o catolicismo romano interferiu na Bíblia, errou aqui, acolá. Eu estava até acompanhando, já que a gente ia falar dessa temática, um vídeo aí de um grande sujeito que tem um grande canal, né? E ele falando, dizendo o seguinte, que o batismo nas águas não era correto para ser feito, dizendo que o batismo significa iniciação. E quando você já aceita Jesus, você já está automaticamente batizado. Não precisa cumprir nas águas. Quem é esse santo? Eu conheço? Esse santo ele fez campanha aí para o mesmo candidato que nós fizemos. Né? Aí tá com um canal grande lá e o vídeo bombando com 200, 300 mil visualizações. Entendi. E aí, e ele explicando, mas só que não se sustenta nada daquilo que ele diz, porque primeiro que ele tenta dizer que Jesus cumpriu aquilo meramente para traduzir assim como um simbolismo, como um ritual, e que não era necessário. Mas nós vemos Pedro, nós vemos os apóstolos batizando. Nós vemos até o apóstolo Paulo que disse que Deus não chamou ele para batizar, mas ele batizou alguns. Nós vimos esse caso que você citou há pouco aí de Filipe. Então, o batismo, por via de regra, sim, é uma ordenança que deve ser feita, independente de você estar dentro de um templo ou não. Dentro do sistema religioso ou não. Porque é a ordenança do Senhor que ele disse: ide, ensinar e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão, aí muitos vão dizer que essa parte que está lá em São Mateus foi editada pelo catolicismo romano, que não é verdade. Aí vão questionar também a Trindade. Sim. E por aí em diante. Esses estudos modernos aí, desses gurus do século XXI, sendo sincero, me preocupa muito, porque é algo totalmente herético e a gente percebe que é o inimigo trabalhando, cumprindo a palavra que diz que naqueles últimos dias eles dariam ouvido a espíritos imundos e doutrinas de demônios. Doutrina de demônios, sim. Porque o que Jesus fez não é válido.
Se Jesus fez, quem somos nós para não fazer? Se Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo também se batizou, ou não se batizou? Agora, para encerrar um pouco isso, vamos dar o conceito de batizar. A palavra batismo vem do grego, quer dizer imersão. Nas águas. Agora tem uma diferença, imersão para aspersão. É outra questão também. Qual seria o certo? Para quem não entende, imersão seria a pessoa imergir dentro da água, assim, dar um mergulho. Ficar submerso, né? Seria só gotejar água sobre a sua cabeça ou derramar água sobre a sua cabeça, como geralmente é o batismo católico e de algumas igrejas reformadas, né, como presbiteriana e tal. E tem muitas pessoas que advogam exatamente por esse batismo também em aspersão, porque tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala que foi uma família, foi um sujeito, uma família, agora não me recordo o nome, todos batizados naquele dia. Possivelmente tinha crianças, então foi por meio de aspersão, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, uma pessoa que eu acompanho muito, até admiro, porque tem vários estudos, que é o Mário Persona, ele advoga que não seria errado o batismo por aspersão. Eu, à luz de Cristo, tendo Jesus como, vamos dizer assim, chave hermenêutica de interpretação, eu acho que é equivocado. Que deveria ser realmente na imersão, batismo. Inclusive, isso aí é uma questão da Igreja Batista quando pertence, né? O amigo policial. Exatamente por conta dessa de imersão e aspersão é que surgiram os batistas. Quando você em Deus deposita a sua fé em Deus.